eu gostaria de, antes de nós abrirmos a Bíblia e começar a ministrar, que você escolhesse uma pessoa. Se você quiser sair do lugar, fique livre. Se não quiser, falar com a pessoa do lado. Mas escolhe alguém que você vê Deus nessa pessoa, para você declarar isso para ela. Olha para a pessoa e fala assim: eu vejo Deus em você. Fala isso. Nós precisamos fazer isso sempre, irmãos. Nós precisamos ver Deus nas pessoas. Você diz para outra pessoa: eu vejo Deus em você. Agora diz assim, ó, não deixe que a imagem de Deus seja tirada de você. Você pode dizer isso para outra pessoa: não deixe que a imagem de Deus seja tirada de você. Vocês vão entender por que eu falei essa frase, tá bom? Nossa imagem precisa refletir Deus, amém? As pessoas precisam olhar para você e ver características de Deus em você, amém? A Bíblia diz que Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. Olha, a imagem de Deus o criou. Então, nós temos a imagem de Deus. Existe característica de Deus que Ele colocou em nós. E às vezes o pecado acaba tirando essas características. Nós precisamos a cada dia pedir: Senhor, o Senhor me fez a sua imagem. Essa imagem não pode sair de mim. Eu não posso perder isso. Amém? Amém? Vocês entenderam que nós somos a imagem de Deus? Entenderam que Satanás quer tirar isso de nós? O diabo quer tirar essa imagem de nós. Mas nós não vamos deixar. Amém? Vocês vão entender isso. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Amém. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Perdão, até o versículo 7. No final da mensagem, nós vamos também ler outro texto. Alguns versículos. Acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e a cercou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Olha só esse versículo. E o Senhor, quem está no governo é o Senhor. Ainda que a situação não seja agradável nem favorável a ele, quem estava no governo era o Senhor. Amém? E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Olha o que Deus fez. Deus entregou o rei na mão de Nabucodonosor, do inimigo, e ainda entregou alguns utensílios do templo de Deus na mão do inimigo. Nem por isso ele deixou de ser Deus. Amém? Ele levou os utensílios. Vou ler o 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, da Babilônia, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse vários campos de conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Você pode dizer isso? 3 anos. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha só o que Deus faz. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o 7 para encerrar. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Vamos ler só o 8. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei. Podeis assentar.
eu iniciei falando essa frase. Deixa eu só virar o ventilador para lá. Obrigada, Rodrigo. Eu iniciei falando essa frase porque vocês leram aqui no versículo 7, a primeira providência que o chefe de Nabucodonosor tomou em relação aos meninos foi mudar os nomes. Você pode dizer isso? Mudar os nomes. Então, ele foi lá, tirou os meninos da casa. Imagina a cena. Imagina Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego e um monte de jovens com eles, sendo arrancado da sua casa, mãe ficando para lá, primos, parentes, e sendo levado como escravo para a Babilônia. Junto com isso, Nabucodonosor levou também alguns utensílios do templo, levou lá para o templo do seu Deus pagão. Imagina essa cena. E a primeira providência que o rei manda fazer é mudar o nome. Ou seja, tirar as características que eles tinham. Por isso que eu iniciei com essa frase: você é a imagem de Deus. Não deixe ninguém tirar isso de você, porque Satanás quer descaracterizar você. Amém? Então foi a primeira atitude que o rei fez em relação aos meninos: trocar o nome. Trocando o nome, trocava o domínio deles. Eu estava nessa mensagem lendo essa mudança de nome, essa descaracterização que eles passaram logo de cara. Eu fui pesquisar o que significavam os nomes. E os nomes dos meninos, o Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso. Misael, quem é igual a Deus. E Azarias, o Senhor ajuda. Todos eles, o nome deles lembrava do Deus dele. Então a primeira coisa que o rei Nabucodonosor mandou fazer: tira o nome. Não quero lembrar do Deus dele. Tira essa característica, porque toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar do Deus que ele serve. Toda vez que eu vê-los, eu vou lembrar, porque o nome me faz lembrar quem eles são. Eles são de Deus. E Nabucodonosor servia a deuses pagãos, né? Então por isso que ele teve essa ideia de descaracterizar. Agora, é tão importante isso, Leia? É importante. Existe um desenho, uma vez eu ministrei sobre isso, um desenho que eu gostei muito na minha época, foi assim, foi top de linha, que foi o Rei Leão. Quem aqui já assistiu esse desenho? Meu Deus, só o povo da antiga. Tem algum jovem que já assistiu aqui, gente? Alguns já. Esse desenho na minha época foi top de linha, né? Foi campeão de bilheteria, todo mundo ia assistir Rei Leão, foi uma febre. Nesse desenho, o personagem principal, o filho do personagem principal, ele era descaracterizado. Ele era o filho do rei, o Rei Leão, Mufasa. Esse menino, ele passou por uma situação terrível, ele se sentiu culpado pela morte do pai e fugiu do problema. Nessa fuga do problema, o que acontece? Ele esquece a verdadeira identidade dele. Ele esquecia quem ele era. Depois que ele saiu e fugiu, ele foi adotado por 2 animais, que eram uma suricata e um porco selvagem, o Timão e o Pumba. E esses 2 animais começaram a exercer o domínio sobre aquele leãozinho. Eles agora ensinavam esse leãozinho o que ele deveria comer, ensinavam o que ele deveria fazer, ensinavam uma nova música, né? Que é o nome, qual era o nome da música? Hakuna Matata. Então eles começaram a reger a nova vida daquele leãozinho. Por quê? Porque aquele leãozinho, ele tinha sido descaracterizado. Ele agora é o rei da floresta, né? Porque o leão é considerado o rei da floresta. Só que agora ele não estava mais exercendo o domínio. Agora aquele leão estava sendo dominado. O pequenininho, o suricata, que era o mais marrento, subia em cima dele e dava as direções. E ele ia para onde o pequenininho mandava. Mudou a alimentação. Um leão passou a comer vermes.
coisa que leão não come. Começou a comer insetozinho, largatinha, minhoquinha, mudou o cardápio daquele leão. Por quê? Porque aquele leão tinha esquecido a identidade dele, tinha perdido as características dele, tinha sido descaracterizado pelo problema. Até o momento que aquele leão, ele olha na água, né, um macaco feiticeiro lá, fala para ele que ele esqueceu quem era e mostra ele para a água. Quando ele olha para a água, ele não vê a imagem dele, ele vê a imagem do pai, ele vê a imagem do leão, e o leão fala com ele: você esqueceu quem você é, esqueceu de quem você é filho, você é o meu filho. Quando aquele rei leão fala com ele: você é o meu filho, ele olha para aquela imagem do pai e ele volta na mente dele quem ele era, e ele volta para exercer o governo da nação onde nasceu, porque ele entendeu e lembrou quem ele era, porque o tempo, os problemas, tirou dele a imagem do pai. E Satanás tem feito isso com muitos de nós e quer fazer, mas nós não vamos deixar, amém, irmãos? Por isso que você vai olhar de novo para a pessoa que está do teu lado e vai falar: eu vejo Deus em você. A imagem de Deus está em você. As características de Deus permanecem em você. Amém? Você pode dizer isso? Eu vejo Deus em mim. A melhor coisa que tem, gente, é olharem para você e verem. Você não precisa ter dinheiro, não precisa ter muita coisa, mas olhar assim: não, essa pessoa tem algo especial, tem Deus. Quem tem Deus tem tudo, amém? Quem tem Deus tem tudo. Eu fiquei tão feliz na escola outro dia, que teve uma brincadeira de dinâmica, né, de início de aula, e as tias tinham que escrever numa bola as características da outra tia, para poder cada tia se analisar. Graças a Deus, a gente, né, com tantas limitações e falha, eu agradeço tanto a Deus, porque uma das meninas escreveu assim: Deus na vida. A minha característica é o glória a Deus. Apesar das falhas, mas viram Deus. E Deus tem que ser visto em nós, amém? Nós precisamos refletir essa glória de Deus. Daniel, mais os 3 amigos Mesaque, Sadraque, Abednego, tiraram ele de onde ele era, né? Levaram para a Babilônia. O rei Nabucodonosor determinou para eles 3 anos de treinamento. Eu não preciso ficar falando toda a história, porque a história de Daniel é muito conhecida. Todo mundo sabe que ele se negou a se alimentar dos manjares do rei. Todo mundo conhece a história, então a gente vai dar uma enxugada. Então esses meninos, saindo de lá, perderam o seu nome logo de cara. Aí cada um ficou com outro nome. Daniel virou Belsassar. Aí olha só o que o rei fez. Tirou as características de Deus dele e colocou as características dos deuses pagãos. Né? Então Daniel agora passou a se chamar Bel, que era o principal deus da Babilônia. Ananias passou a se chamar Sadraque, que era servo de Acur, deus da lua. Misael, quem é igual a Deus? Ele significava quem é igual a Deus. Passou a se chamar Sombra, Mesaque, que significa sombra. E Azarias passou a se chamar Abednego, porque tinha um deus chamado Nego. Aí o Abed era servo de Nego. Olha só, os meninos que refletiu a imagem de Deus, a glória de Deus, o rei Nabucodonosor tentou descaracterizá-los, tirar essa imagem, tirar o nome. Olha, ele só conseguiu tirar o nome, porque a essência ele não conseguiu. Ele não mexeu na essência daqueles meninos. Eu fiquei pensando, você imagina, 3, 4 jovenzinhos, talvez adolescente, talvez 16, 17 anos, sendo retirado da sua casa, da sua cultura e levado para um lugar. Eles não foram levados para ficarem limpando mesa. Não, eles foram levados para sentar na mesa do rei. Era como se eles estivessem diante hoje em dia, era como se estivesse diante do Barack Obama. Era coisa importante. Porém, ele entendia que aquilo ali não era para ele.
Daniel, a primeira coisa que ele decidiu fazer: não vou me contaminar com os manjares do rei. Porque naquela época, se alimentar da mesa do rei, tudo que o rei comia, tudo que tinha na mesa dele, era homenagem a ídolos, né? É igual doce de São Cosme e Damião. Você, o que tem em comer? Tudo ali é sacrificado a ídolo. Se você comer, você vai estar se contaminando com coisas sacrificadas a demônios. Tem problema, não é para você tocar, não é para comer. Então, Daniel, ele sabia que tudo que tinha na mesa do rei, antes era sacrificado a ídolos. E comer algo da mesa do rei significava lealdade àquele Deus que era oferecido. Então ele sabia, se eu comer, se eu me tornar impuro tocando nisso, eu vou estar sendo leal àquele Deus. Então a primeira coisa que ele falou: não vou me contaminar com os manjares do rei. Você pode dizer isso? Eu não vou me contaminar com os manjares do rei desse tempo. Amém? Existem manjares de rei nesse tempo. Não é porque é o Antigo Testamento que Satanás não usa a mesma estratégia, ele continua com as mesmas estratégias, né? Só que ele muda nome. O que era comida virou um site, né? Tudo que o que era bebida virou conversinhas, musicazinhas. Então existe ainda os manjares, só estão com outro nome. Então nós não podemos nos contaminar com os manjares do rei. Contaminando-se com os manjares do rei, você torna-se leal àquele rei. Torna-se leal àquele Deus. Nós devemos ser leal somente a Deus, amém? Esses meninos agora, eles são retirados, são levados para a Babilônia. Houve a mudança de nome, porém, existia um decreto. O rei falou assim, leva eles para um treinamento rigoroso. Eles vão ser treinados a falar como a gente, a comer como a gente, a entender tudo daqui, porque em 3 anos eles vão estar me servindo. Olha só, em 3 anos o rei decretou, eles vão ser preparados para estar me servindo no palácio. Eles não foram diretamente servir ao rei, eles foram para um treinamento para estar à altura do rei. Esse treinamento duraria 3 anos. Então, na mente do rei, em 3 anos, o rei está dominando eles iriam estar adorando os deuses dele, eles estariam agora se alimentando com as oferendas que ele oferecia, eles estariam também oferecendo oferendas aos deuses pagãos. Em 3 anos, eles estariam prontos para servir ao rei. Só que Deus falou assim, quando o rei falou, em 3 anos, eles vão estar me servindo. Eu imagino que Deus falou assim, você vai ver o que vai estar acontecendo em 3 anos. Eu só vou ministrar só sobre os primeiros 3 anos. Amém? Ele ficou muitos anos lá. Daniel envelheceu lá, na verdade, com 90 anos. Se não me engano, com 60 anos ou 90. Acho que foi com 60, não tenho certeza. Que foi a cena onde ele é jogado na cova dos leões. Então, olha quanto tempo se passou. Né? Ele foi um adolescente, até ser lançado na cova dos leões já estava mais velho. Então vamos ficar só nos primeiros 3 anos e vamos ver o que Deus faz nesse pequeno tempo. Amém? O que Deus faz em 3 anos? Você pode olhar e pensar no seu futuro daqui a 3 anos, visualizar como você vai estar daqui a 3 anos. Quem pensa aí, em 3 anos? Quem pensava, né? Em 3 anos eu vou estar por baixo. Querido, você começa a se visualizar por cima. Amém? Quem pensa assim, em 3 anos eu vou estar a mesma coisa. Não. Começa já a olhar para o seu futuro e falar e declarar coisas boas para o teu futuro. Em 3 anos não vão me reconhecer. Em 3 anos já vou ter me formado, quem está estudando. Em 3 anos eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. Em 3 anos eu vou estar mais inteligente do que eu sou agora. Em 3 anos eu vou estar trabalhando muito mais na casa de Deus, mais do que agora. Em 3 anos eu vou estar aí acabando com o inferno. Você pode dizer isso? Em 3 anos muita coisa vai mudar. Você pode dizer isso? Em 3 anos muita coisa vai mudar. Em 3 anos o reino de Deus vai ganhar. Amém? Em 3 anos eu vou ter feito muita coisa para o Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Em 3 anos, irmãos, parece, né, pouco tempo.
Mas 3 anos é bastante, né? 3 anos é bastante. Porém, passa rápido. A gente, né? Nós já estamos indo daqui a pouquinho para 2 anos como Colheita das Nações, né? Estamos em 1 ano. Daqui a pouquinho já temos 2 anos Colheita das Nações. Vamos ver, né? De repente Deus quer cumprir algo em 3 anos também, amém? Em 3 anos quer fazer algo grande, porque Ele pode, Ele faz, amém? Por que demora 3 anos, hein? Por que Deus não faz tudo no já? Nós aprendemos das outras ministrações sobre processos, amém? Amém? Deus pode fazer o que Ele quer em um dia, amém? Só que o processo é muito valioso para Deus desperdiçar, amém? O processo é muito valioso. Deus não vai mesmo deixar o processo que nos leva tanto para Ele, esses processos. Pode falar. 3 anos do Carvalho? Meu Deus. E, gente, eu não lembrei disso não. Então é Deus querendo falar alguma coisa, amém? Amém? É Deus, amém. Glória a Deus. Então, continuando nesses 3 anos, Deus poderia fazer o que Ele quer em menos tempo. Mas nós estamos aprendendo muito sobre o processo, num curso que a gente está fazendo maravilhoso lá em Rocha Miranda. E nos ensinando a dar valor ao processo, né? O processo às vezes dói, às vezes arde, às vezes faz a gente gemer, às vezes faz a gente chorar, mas você aprende muito mais no processo do que no resultado. Nós aprendemos. O processo te ensina muito mais do que o resultado. Por isso que Deus não pega tudo e pum, resultado não. Porque senão você vai desvalorizar, né? Então você tem que olhar os processos, as marcas, tudo. Cada marca vai te lembrar uma situação. Cada vez que você passar por outra situação, você vai lembrar, olha, o que Deus já fez comigo. Às vezes é tão ruim passar por problemas, né? Ninguém aqui gosta, passei por enfermidade. Ninguém gosta, eu odeio. Eu fiquei passando mal essa semana, gente, é horrível. Eu penso logo, ai Jesus, será que eu estou com alguma coisa grave? Penso logo isso. Mas ninguém gostaria de passar. Porém, às vezes eu paro assim e penso, meu Deus, o Senhor me libertou da síndrome do pânico. Muitas pessoas estão em tratamento há anos para ser liberto da síndrome do pânico. E Deus fez isso comigo. O Senhor me libertou do problema renal, sem passar por cirurgia. Quantas pessoas perdem rins, passam por cirurgia, mas o Senhor quis fazer isso. Então o processo é horrível. O processo dói, o que eles estavam passando é coisa de dor, situação de vergonha, de tristeza, de choro. Eu imagino o quanto eles choraram tendo que ser arrancados de casa. Quanto que eles olhavam para trás e desejavam, eu queria estar com a minha mãe agora. Eu queria estar com meu pai, no colo do meu pai agora. Eu estou longe. Estou sendo treinado, Deus sabe lá para quê? O que vai se acontecer comigo? Ninguém quer passar por processo, mas nós devemos dar valor aos processos, amém? Devemos aprender com o processo. E aqueles meninos passaram por um processo de 3 anos de treinamento para servir, para no final de 3 anos estar pronto para servir ao rei Nabucodonosor. Nesses 3 anos, irmãos, olha só as coisas que começaram a acontecer. Todo mundo sabe que Daniel, ele se conteve de comer a alimentação do rei. Alguém, por favor, fala a hora para mim? 9:05. Daniel, ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Todo mundo conhece a história. E todo mundo sabe o resultado. O resultado disso foi que, quando o rei chamou os sábios, ele encontrou em Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os jovens mais sábios da Babilônia. Não tinha ninguém igual a eles. Então, eles terem se negado em se contaminar, valeu muito a pena, né? Quem quis se contaminar, problema, se contaminaram. Mas os que se negaram a comer, a Bíblia fala que eles eram 10 vezes melhor, 10 vezes mais sábio que todos os outros. O rei chamou eles e fazia perguntas sobre tudo. De astronomia, de ciência, de tudo. E eles sabiam responder tudo. Por quê? Deus derramou sobre eles sabedoria. Deus viu lá, se negaram a se contaminar. Se negaram a me trair. Foram leais comigo.
Então Deus deu. Olha, a sabedoria e o conhecimento deles não veio de estudo. A Bíblia diz bem claro, Deus deu a eles inteligência e sabedoria acima de todos os outros. Então vale a pena servir ao Senhor, amém? Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia é mais inteligente do que qualquer cientista, qualquer pesquisador lá da NASA. Quem lê a Bíblia está muito à frente de todos. Amém? Tem o Espírito Santo falando, tem a luz da Escritura. A Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O cientista estuda, mas não tem a lâmpada para os pés. Na hora de uma situação difícil dele passar, ele vai estar escuro. Ele vai ter que ficar pesquisando na mente dele como resolver algum problema. Nós não. Nós que temos a palavra, na hora das trevas, na hora do problema, a luz acende. Deus ilumina e nos faz entender a saída para os nossos problemas. Como alcançar o resultado dos nossos problemas. Deus faz para aqueles que lêem a Bíblia, porque Ele é fiel. Amém? Resumindo a história, esses jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, chega um dia, no final desse terceiro ano, né? Em 3 anos, o rei teve um sonho. Olha só a soberba do rei. O rei se sentia Deus. Até porque quando ele tirou os utensílios do templo e botou no templo do Deus dele, para ele era maior que o Deus de Israel, né? Tirou os utensílios do templo deles, está no templo pagão, então meu Deus é maior, eu sou maior. Era assim que Nabucodonosor se via como maior, como o rei dos reis. A autoridade que ele tinha realmente veio de Deus, porque Deus o chamou, ele era o cabeça de ouro naquela estátua do sonho dele. No final de 3 anos, nós declaramos, né, que em 3 anos muita coisa acontece, amém? Eles estavam sendo treinados para depois de 3 anos servir. Depois de 3 anos estar sob domínio, obediente, castrados. O sonho deles castrado, a vontade castrada, em obediência e reverência total àquele rei. O rei Nabucodonosor, no final de 3 anos, ele tem um sonho. Porém, os sonhos eram importantes naquela época, igual hoje. Os sonhos eram uma forma de Deus mostrar o futuro, né? Então Deus falava com a pessoa, independente se ele fosse ímpio ou não. Ele era ímpio, mas Deus falava, ele era um rei, a autoridade dele veio de Deus. Então Deus mostrava a ele coisas que ainda iam acontecer. Aí ele tem um sonho, aquele sonho perturba ele. Ele manda reunir todos os sábios, os magos, todo mundo, os encantadores, e ele fala: olha, eu tive um sonho que muito me perturbou e está me perturbando. E eu quero que vocês, olha só o que ele fala: eu quero que vocês me revelem o meu sonho. Ele não pediu a interpretação. Olha só, ele se sentia o cara, né? Ele se sentia o Todo-Poderoso. Como é que ele pede isso? Ele não pediu: olha, eu vou contar o sonho e vocês vão falar o que significa. Não, ele chama todo mundo e fala: eu quero que vocês me digam o meu sonho. Quando ele falou isso, imagina a tremedeira em todos os sábios. Quem vai saber o sonho que o dito cujo teve? Então, eles começaram a se desesperar. Mas rei, isso é muito difícil. Saber o seu sonho, eles falaram: nenhum rei, mas por maior que fosse, nunca fez um pedido como esse rei. O que você falou, o que você pediu é muito difícil. Interpretar falar o que você sonhou. Olha o que eles falaram: só quem pode falar isso são os deuses, e eles nem moram com a gente, não habitam com os homens. Olha só, a pior coisa que tem é servir Deus falso, né? Porque na hora do apuro vai se lembrar: não, esse Deus nem mora com a gente, não está conosco. Diferente do nosso Deus que está aqui, amém? Você pode dizer isso: Deus está aqui. Diferente do nosso Deus, que a hora que você dobra o seu joelho, Ele está presente. Que a hora que você pede, clama, Ele te ouve. Está todo o tempo cuidando, te guardando do mal. E os sábios falaram para Nabucodonosor: rei, o que você pediu é difícil. Ninguém nunca pediu isso.
Ninguém maior nem menor do que você. Não tem como, não tem lógica fazer isso. Sabe o que o rei fez? Nabucodonosor? Ele falou assim: ah, é? Vocês não vão falar que eu estou sonhando, não? Então, todo mundo vai ser despedaçado. Cortar a cabeça, matar todos vocês. E emitir um decreto mesmo para matar todos os sábios, todos os magos, todos os encantadores. Foi um decreto, assinado e carimbado. Vai morrer todo mundo, porque não sabia o que ele tinha sonhado. Mas existia um Daniel, amém? Existia um Daniel. Existia um homem que amava a Deus, que negava a sua carne para fazer a vontade de Deus, que orava 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro. Existia alguém que ainda tinha comunhão com Deus. E esse Daniel, ele ficou sabendo do decreto do rei. Inclusive, a cabeça dele também estava na berlinda, que ele era um dos sábios. Ele era, na verdade, o mais sábio dos sábios. Então, até a cabeça dele, do Ananias, do Mesaque, do Sadraque e Abednego, estava todo mundo com a cabeça na berlinda. Todo mundo ia morrer. Até um dia deixa eu até fechar aqui para a gente não demorar. Até um dia que Daniel foi lá para o oficial do rei e falou assim: olha, eu vou ir na presença do rei. Não mata não. Não mata o sábio não. Ele já estava preparado para matar o sábio. Não mata não, que eu vou pedir ao rei. E ele vai na presença do rei e pede: olha, eu quero que você me dê um prazo e eu vou te falar qual foi o seu sonho. Ele chega em casa, o rei dá esse prazo e ele toma uma atitude que todos nós devemos fazer no momento da crise, que é orar. Ele chama os 3 amigos, bota todo mundo para orar. Olha, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Tem uma forca preparada para todo mundo vai morrer se Deus não mostrar o que o rei sonhou. E eles vão para o joelho. Vão para o joelho. Todo mundo buscando a face de Deus, todo mundo buscando a face do Altíssimo, clamando. E eles oram, quando é um tempinho, daqui a um tempinho, o Senhor mostra para Daniel o sonho do rei. E Daniel volta na presença do rei e fala: rei, o Senhor, não porque eu sou mais do que os outros, ele deixa isso bem claro, não porque eu sou mais do que os outros, mas o Senhor quis te falar o futuro. O teu sonho foi esse. E ele diz todo o sonho, conta tintim por tintim o sonho e a interpretação. O sonho é o sonho da estátua que a gente conhece, já viu as imagens, a cabeça de ouro, o tronco de bronze, o peito de bronze, o tronco de ferro, os pés de barro e ferro. E ele fala a interpretação, né? O Nabucodonosor tem um sonho com aquela estátua. Depois ele tem um sonho de que uma pedra é jogada sobre aquela estátua e aquela pedra cresce, toma toda a nação. E Daniel fala: olha, o teu sonho é isso. Você é o cabeça de ouro da estátua. Abaixo de você virão outros reinos. Do mesmo jeito que a estátua era em ordem decrescente, o valor do metal, os reinos seriam, né? Os reinos vai ficando cada vez mais fracos. O último, misturado barro e ferro, é porque esse reino ele vai fazer alianças políticas com casamento, mas não vai dar certo. E a pedra que derrubava aquela estátua é o reino de Deus, que seria impetrado, que seria colocado, e ele nunca mais teria fim. Amém? É o nosso reino, o reino do nosso Deus. A pedra é Deus. Essa pedra é Deus. E depois que ele conta para Nabucodonosor toda a revelação do sonho, sabe quanto tempo estava fazendo, irmãos? 3 anos. Aquele rei que falou lá atrás que em 3 anos eles estariam servindo a ele, em 3 anos, olha o que o Senhor fez. Imagina a imagem. Quando o rei Nabucodonosor acabou de ouvir a interpretação, vamos ler. Capítulo 2, versículo 46, já pode ficar de pé. Olha como é que estava, olha essa imagem. 3 anos antes, o grande Nabucodonosor falando: em 3 anos vocês vão me servir.
3 anos depois, olha como está Nabucodonosor. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestando-lhe honra, e ordenou-lhe que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Olha a primeira imagem do rei, olha a segunda imagem do rei, ajoelhado nos pés de Daniel, prostrado nos pés de Daniel. Aquele que jurou que estaria por cima, dominando, agora está abaixadinho, reconhecendo que não há Deus como o Deus de Daniel, não há Deus como o nosso Deus. Amém? Não há Deus como nosso Deus. Você pode dizer isso? Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Os levitas podem subir. Nós vamos estar declarando grande, não há outro igual a ti. Aleluia. Vamos ler o último texto, 1 Coríntios. Você que pode estar pensando: mas Daniel foi escolhido por Deus. Daniel, Deus viu algo especial em Daniel. Não é para mim essa mensagem, não é comigo. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão nada. Agora abre a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Estão preparados para louvar o Senhor? Dizer que Ele é grande, amém? Olha só para você que pensa assim: mas essa história é só para Daniel. Deus escolheu ele e não a mim. Eu não tenho esse peso que Daniel teve. Versículo 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Pensa assim, olha. Preste atenção, ouve. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que era para o mundo fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir a nada o que é. Você pode dizer isso: Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus viu algo bom em mim. Você pode dizer isso? Deus viu algo bom em mim, por isso eu devo adorá-lo. Você pode dizer isso? Por isso eu vou adorá-lo. Por isso eu preciso adorá-lo. Por isso eu preciso agradecê-lo. Por isso eu preciso prestar honra a Ele. Ele me escolheu, me tirou do império das trevas, me tirou da lama, do pecado, do entulho, do nada. E eu agora estou no reino dele. Louve a Deus. Promessa de cura, de restauração.